Aprender a ler e a escrever é um grande passo, além de ser um dos processos educacionais mais importantes. Apesar disso, existem desafios da alfabetização para estudantes e famílias que precisam ser considerados para que o educador consiga ajudar a tornar essa etapa mais tranquila e estimulante. Na fase da educação infantil, o desenvolvimento é muito importante para os pequenos e há diversas formas de aprendizagem e métodos distintos que garantam que a alfabetização ocorra. E você está pronto para descobrir os desafios e as práticas essenciais da alfabetização? Olá, eu sou a professora Darlene e seja muito bem-vindo ao canal Momento Educação. E no vídeo de hoje quero destacar algumas características significativas que podem favorecer ou atrapalhar o processo de aprendizagem dos seus alunos. Mas antes, vamos fazer aquela rotina que ajuda e fortalece o nosso canal, que é curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Claro, se ainda não for um inscrito. A alfabetização pode ser definida como o processo de aprendizagem do alfabeto, em que as crianças desenvolvem a habilidade de leitura e escrita, de forma que consigam se expressar no ambiente em que estão inseridas. É nesse momento que os educadores mais utilizam o alfabeto, desenvolvendo atividades que envolvam o aprendizado das letras, números e símbolos, promovendo a formação de palavras básicas, além de sílabas e frases curtas. São com essas atividades que os alunos da educação infantil, por exemplo, conseguem desenvolver a habilidade de leitura, compreendendo pequenos textos e a operação de números. Sendo assim, podemos dizer que a alfabetização é a base para que os alunos consigam as competências necessárias para avançar nos próximos níveis escolares. Nesse sentido, a alfabetização não se refere apenas à compreensão e reprodução das palavras, pois envolve também a aquisição de um conjunto de habilidades motoras e cognitivas. Com isso, a criança aprende a interpretar informações e a se apropriar da linguagem escrita para a comunicação, o que impacta em seu desenvolvimento. Agora, quero compartilhar com vocês as características das atividades desafiadoras para obter o sucesso nessa fase, que é uma das mais importantes no desenvolvimento da criança. E claro, o alerta de erros que nós, como educadores, não podemos cometer. Identificar o que cada criança da turma já sabe. Avaliar o nível de alfabetização e as intervenções mais adequadas para cada aluno. Nessa escolha de alfabetização, os erros mais comuns são não usar as informações da sondagem no planejamento. Os dados do diagnóstico devem orientar as atividades, os agrupamentos e as intervenções. Não planejar atividades diferentes para alunos alfabéticos e não alfabéticos. Os que já dominam o sistema de escrita precisam continuar aprendendo novos conteúdos, como ortografia e pontuação. Para você fazer um bom planejamento, tem que se apegar na sua avaliação diagnóstica. Lá você consegue descobrir o nível de cada aluno para então iniciar a alfabetização da forma correta, trabalhando a individualidade e a dificuldade de cada aluno, pois os alunos são únicos. Realizar atividades com foco no sistema de escrita. Criar momentos para que os alunos sejam convidados a pensar sobre as relações da grafia e os sons e as peculiaridades da língua escrita. Tenho clareza de que as crianças refletem sobre o sistema de escrita quando são desafiadas a ler e a escrever. O principal foco são os que ainda não estão alfabéticos. Para eles, o ideal é preparar listas com nomes de frutas,
nomes dos alunos da turma, dos amigos, entre outros tipos de conjuntos de palavras. É importante respeitar o tempo de evolução de cada aluno. Não dá para forçar que ele mude de hipótese só mostrando o que está errado. Esse é um processo cognitivo que depende de cada um para essa fase. Então, não cometa erros como deixar o aluno escrever sem intervir nem fornecer informações, pedir que os alunos copiem texto, não desafiar os alunos a ler, procurar nomes em listas, por exemplo, é o essencial para entender a lógica do sistema da escrita. Próxima dica: realizar atividades com foco nas práticas de linguagem. Ajudar as crianças a entender como os textos se organizam e os aspectos específicos da linguagem escrita. As atividades mais consagradas são a leitura em voz alta e a produção de texto, com o professor como escriba, por exemplo, utilizando a língua escrita em contextos reais de comunicação, que as crianças aprendem a ler e escrever de forma autônoma. Mas fique atento, os erros mais comuns nessa prática são ler para a turma sem destacar as características da linguagem. Depois de uma primeira leitura completa, é fundamental mostrar as expressões que ajudam a construir a forma e o significado dos textos. Explorar apenas as características de cada gênero, sem produzi-lo. Conhecer a estrutura não garante as condições para a produção. Aprende-se a ler lendo e a escrever escrevendo. Uma dica bem importante é utilizar projetos didáticos para alfabetizar. Contemplar na rotina da classe um processo planejado com a participação dos alunos, que resulte em um produto final escrito. Nos projetos didáticos, as crianças têm mais facilidade para tentar ler e escrever autonomamente, porque conhecem o tema em que estão trabalhando. Outro destaque é a possibilidade de aliar a discussão do sistema e das práticas de linguagem. Num projeto sobre lixo, por exemplo, escrevemos listas de objetos recicláveis e mergulhamos na análise de bons modelos de panfletos informativos para criar coletivamente nossas versões. O erro mais comum é não aproveitar os projetos para refletir sobre o sistema alfabético. Os alunos devem realizar registros e ter atividades de leitura em diversas etapas, articulando o sistema de escrita com as práticas de linguagem. E agora, aquela dica importante: trabalhar com sequências didáticas na alfabetização. As sequências podem ser usadas para focar aspectos tanto na leitura como do sistema de escrita. Uma forma de se trabalhar é apresentar aos alunos sequências preferidas da leitura de várias versões de um mesmo conto. Cada aluno se identifica mais com uma versão. Debater as diferenças entre as versões e nos focar na linguagem mostra aos alunos que existem muitas formas de contar uma história, que a escolha das palavras e da ordem do texto muda muito a própria história e o sentido que ela traz. O mau planejamento desse método pode apresentar o seguinte erro: não ter clareza dos objetivos da sequência didática. É fundamental ter em mente o que quer ensinar e o que deve ser avaliado. Incluir atividades permanentes na rotina. Prever atividades diárias para colocar os alunos em contato constante com determinados conteúdos importantes para conseguir ler e escrever de forma convencional. Por exemplo, inserir na rotina diária dos alunos a leitura de textos diferentes. Em alguns dias são contos, em outros lendas ou textos informativos.
Aproveite que eles conhecem muitas histórias para colocar os títulos preferidos no quadro e desafie a turma a ler o que está escrito. Além disso, todo dia as crianças escrevem textos variados, listas, cruzadinhas, bilhetes. Todos esses exemplos é uma forma de ajudá-las a se aproximar, ao mesmo tempo, das características do sistema de linguagem. Os erros que não podem ocorrer são não propor atividades com foco no sistema de escrita, insistir na leitura de um único gênero textual. As crianças precisam ter contato e familiaridade com uma variedade grande de textos para que consigam se comunicar por escrito em diferentes situações. Concluindo, os desafios e as estratégias da alfabetização fazem parte de um processo e é preciso o espírito colaborativo para lidar melhor com os impasses. Assim, é possível garantir uma experiência escolar estimulante que contribua para a formação integral dos estudantes. São cuidados importantes para a construção dessa base fundamental dos conhecimentos, além do desenvolvimento intelectual. O aprendizado socioemocional também faz parte da educação escolar. As estratégias de alfabetização são inúmeras. Nesse vídeo foram apresentadas com foco na escrita e na leitura. Se você gostaria de saber mais sobre alfabetização, eu vou deixar um vídeo aqui no cards que fala muito da alfabetização na fase inicial. Agora, eu quero saber de você. Qual a sua estratégia com a sua turma para alfabetizar? Compartilhe suas ideias nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!